Conforme nós combinamos, né, na nossa última live de terça-feira, nó- eu comentei com vocês que eu iria utilizar, junto com essa de hoje, algumas situações ligadas ao próprio processo do coach, né, das atividades que eu desenvolvo nas empresas e no cuidado também que eu tenho no atendimento individual das pessoas. E o tema proposto era nascer de novo, né, nascer de novo e como a nossa mente nos atrapalha. O que entra em cena e atrapalha o nosso nascer de novo? Para a gente entender bem isso, nós temos que dar uma voltinha aí lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, quando tudo começou. Deus vem e diz, né, para Adão e Eva: não comam do fruto da árvore, da árvore da vida, do saber, não mexam aqui. Mas aí vem o mal e diz assim: Deus está tentando enganar vocês. Eles têm toda a solução, ele sabe aquilo que é bom, ele sabe aquilo que realmente vai transformar as suas vidas e ele não quer que vocês façam isso. E aí começou a nossa primeira situação, né? Nós que tínhamos uma mente privilegiada, cuidada por Deus, zelada por Deus, resolvemos achar que tínhamos condição de cuidar das nossas próprias coisas e pela nossa própria vontade. E aí vem todo esse período, esse processo longo que a gente passa, né, de nascer com a situação do pecado nas nossas vidas, de termos uma situação de pecado instalada em nós e que já vem de frutos da origem. Vocês que têm filho, vê como é que isso acontece, né? Dois pequenininhos ainda, que não têm nem muito entendimento da vida. Se você coloca um bife grande e um bife pequeno na mesa, os dois ficam de olho assim para ver quem é que vai pegar o bife grande. Então já está em nós, faz parte da nossa raiz. E aí nós temos a oportunidade, temos a possibilidade, somos chamados, convidados, né, levados por Deus a participar de um encontro, a fazer um retiro. E aí, nesse retiro, nesse encontro, nós começamos uma experiência do nascer de novo. E depois São Paulo vem nos dizer assim: olha, esse nascer de novo, ele tem duas fases. Se vocês mergulharem nas cartas de São Paulo, vocês vão perceber isso com muita clareza, como ele diz. São duas etapas. Primeira etapa é quando você muda atitudes, comportamentos, né? Deixei de fumar, deixei de beber, não faço mais isso, não faço mais aquilo, tá? E aí ele diz assim, olha, isso até as pessoas não convertidas às vezes fazem, né? Têm opinião própria e conseguem realizar isso nas suas vidas. Mas ele diz, mas o difícil vai vir a fase que vai vir daqui a pouco, que vai ser a fase da mudança dos seus pensamentos. Que é a hora que Paulo diz, né, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, ele está dizendo o quê? Eu já tenho os meus pensamentos formatados ao pensamento de Jesus. E aqui começa uma dificuldade interna que eu quero falar com vocês a respeito da autoimagem. Nós temos uma autoimagem. Nós projetamos uma autoimagem. E aí, quando recebemos lá a oração, alguém põe as mãos sobre nós, clama a unção do Espírito Santo, e essa autoimagem nossa começa a passar por um processo de transformação. E nesse processo de transformação da nossa autoimagem, nós nos deparamos com os nossos paradigmas internos, né? Ou seja, um paradigma interno nada mais é do que um modelo mental, do que um padrão mental que nós temos. Então você recebeu uma oração, recebeu uma unção, mas você tem padrões mentais. Você foi para lá com N padrões mentais para poder participar daquele encontro, desse retiro. Esses são os paradigmas. Ou seja, um conjunto de ideias que nós temos, né, que são fixados em nosso inconsciente. Estão lá, né? Estão guardados no nosso inconsciente uma série de ideias e que entram em choque com a unção do Espírito que nós recebemos para ocorrer a transformação em nós. Então, às vezes a gente diz assim, puxa, mas será que o Espírito de Deus não tem essa potência para provocar essa transformação em nós? Ele tem essa potência.
Mas existe algo em Deus que é um pouco difícil para nós entendermos. Ele nos ama de uma maneira tão incomparável que ele respeita os nossos modelos, os nossos formatos. E olhem só, para complicar um pouco mais, nós temos dois modelos de paradigmas. Nós temos os paradigmas genéticos e nós temos os paradigmas ambientais. O que são os paradigmas genéticos? São aqueles que nós recebemos das nossas famílias. Quando a gente escutou alguém dizer assim, nossa, você é ruim igual a tua mãe. Nossa, é mesmo igualzinho o teu avô, era dessa maneira. Né? Você se comporta como o teu bisavô. Esses são os paradigmas genéticos que estão implantados em nós pela nossa estrutura familiar. E aí nós temos os paradigmas ambientais. Que são paradigmas ambientais? São aqueles que são transmitidos para nós pela sociedade, pelo local onde nós vivemos, né, pelas comunidades onde nós frequentamos, e que vão implantando em nós uma série de ideias e de modelos mentais. E aí vem a luz do Espírito Santo e começa a brilhar sobre esta realidade. Às vezes você tem uma realidade assim, fiquei doente e morri, não tem mais solução. Isso não é verdade. Né? Quantas pessoas a gente vê que são curadas, transformadas? Isso é um paradigma, é um modelo mental. Pode ser que você tenha um paradigma assim. Nossa, eu já ouvi dizer que pessoas que começam a andar com Deus perdem o contato com a vida. Isso é um paradigma. Isso não é verdade. As pessoas que começam a andar com Deus, muito ao contrário, estabelecem um contato com a vida muito mais profundo, de intimidade. Então, há um choque entre a unção e os modelos mentais que nós temos. E são para esses modelos mentais que eu preciso aprender a olhar para permitir que o Espírito de Deus possa fluir livremente na minha vida. Eu, essa semana, estava conversando com Margarete dizendo assim: olha, engraçado, já fazem aí uns 20 anos que Deus vem trabalhando em mim a confiança no dia de amanhã. Que é para mim não se preocupar com amanhã, para mim não se preocupar com o que vestir, com o que eu vou ganhar. Né? Falei, faz 20 anos que eu trabalho de forma autônoma, né? E não tenho um registro, não tenho um salário fixo. E eu disse para ela, engraçado, parece que eu ainda não me acostumei. Acho que é um paradigma que eu tenho aqui, né? Que me falta essa confiança. E eu venho pedindo para ele, me trabalha, me ajuda, cuida de mim nesta realidade. E eu tenho percebido que ele está sempre cuidando, ele está sempre zelando, né? 20 anos trabalhando assim, 20 anos sem nunca faltar um recurso, nunca faltou um dinheiro. Mas mesmo assim, de vez em quando eu me vejo e me pego ansioso, me pego preocupado. Preocupado o que é? Ocupar-se antes daquilo que nem aconteceu e que pode ser que nem sequer venha a acontecer. E aí eu disse, eu preciso olhar para isso. E eu comecei a rezar por isso e comecei a perceber paradigmas genéticos de origem familiar, onde a família, você escuta um falar, nossa, tem que tomar cuidado, tem que vigiar, cuida disso, cuidado com aquilo, né? Vai ficar muito por aí evangelizando, falando de Deus, não pode, tem que lembrar da vida, viu? Lembra que a gente tem despesas para pagar e assim por diante. E aí você começa a olhar para esses paradigmas e perceber que você não está vivendo plenamente a palavra, porque você está atrapalhando isso. E aí vou contar para vocês o seguinte: o nosso cérebro nasceu com um negócio chamado mecanismo cibernético. O que é um mecanismo cibernético? Quando você liga a sua máquina de lavar roupa, você programa o seu mecanismo para lavar a roupa pesada, a roupa leve, ou seja lá o que for, e ela está programada para desligar no seu tempo. Quando você liga a sua geladeira e você coloca a temperatura, e se a temperatura externa aumenta muito, a sua geladeira funciona para manter a mesma temperatura interna. Quando você entra num avião para fazer uma viagem, o piloto liga o seu mecanismo cibernético, faz a programação dizendo que ele vai aterrissar no aeroporto tal, né, tal hora. E o voo começa a se desenvolver para que ele possa chegar a essa condição. O nosso cérebro também tem mecanismos cibernéticos. Então é por isso que você jura pela manhã que essa semana você vai comer muito menos e quando você vê, você já comeu mais do que a semana anterior. É por isso que nessa semana você jura
que essa semana você não vai falar palavras vãs. E quando você vê, você já está cheio de palavras vãs. Aí você fala, eu prometo que não vou mais me preocupar com amanhã. E quando você vê, você já está se preocupando. Ou seja, o nosso corpo ele tem uma programação interna para trazer-nos de volta ao estado original. Então é por isso que quando alguém ora por você, pede uma unção do Espírito e você tem uma explosão interna de emoção, o Espírito de Deus está fazendo o quê? Eu estou regulando o teu mecanismo cibernético para você agora ser um novo homem, ser uma nova mulher, para você ir para uma situação nova, para algo bom. Agora perceba com você, quantas vezes, né? Deus já tentou fazer você nascer de novo e a sua mente atrapalhou. Quantas vezes você voltou a ter comportamento do homem velho? E quando você volta a ter comportamento do homem velho, é porque o teu mecanismo cibernético entrou em ação. E talvez você esteja se perguntando, cara, mas aonde que está o termostato desse negócio? Onde é que eu vou virar esse termostato? Esse termostato está num negócio chamado mudanças dos nossos hábitos. E aí que nós temos que olhar para a palavra e entender isso, né? Porque São Paulo diz assim: olha, gente, alguns hábitos vocês mudam por força de vontade. Tem pessoas que falam, vou largar de fumar e larga, nunca mais fuma. Mas tem pessoas que falam assim, eu vou e não consigo, ele não tem força para isso. E tem pessoas que vão a um retiro, recebem uma unção do Espírito e saem de lá novas pessoas. Tá, mas o que é que fez ou provocou essa mudança? A mudança foi provocada exatamente pelo grau de abertura que você deu a Deus, para que ele pudesse penetrar no teu corpo físico e promover a mudança do teu mecanismo cibernético. Foi isso que aconteceu. Então, quando eu disse para vocês que por 20 anos eu fico me olhando e rezando e pedindo para que Deus mude essa realidade e não me preocupar com amanhã, é como se eu estivesse dizendo assim para vocês: tem uma área lá da minha vida, tem uma caixinha lá do meu cérebro que eu penso que eu sou o dono dela, que eu penso que eu sou o ser mais capaz de poder controlá-la e eu tenho medo de entregá-la nas mãos de Deus. Mas por que eu tenho medo de entregar essa caixinha que tem exatamente o mecanismo cibernético aonde Deus vai provocar a mudança na minha vida? Em virtude daquilo que aconteceu lá no primeiro pecado. Foi quando nós começamos a achar que nós tínhamos a capacidade de poder fazer os nossos ajustes externos e ajustes internos. Foi quando Eva resolveu comer a maçã, pensando que ela iria conseguir regular por si próprio o seu mecanismo interno, e não contando que ela tinha sabotadores da sua estrutura familiar e que ela tinha sabotadores do ambiente onde ela estava vivendo. Queria impedi-la de poder realizar essas coisas na sua vida. Então, o mecanismo cibernético ele foi criado em nós para corrigir padrão, padrão de tempestade, padrão de temperatura, né? O nosso corpo tem febre, ele se corrige, ele se ajusta e tudo mais. Mas, por outro lado, ele também provoca em nós essa influência de não nos permitirmos sermos plenamente guiados pela unção do Espírito. Então, é por isso que nós muitas vezes retornamos ao estado anterior. Às vezes você diz assim, puxa vida, eu tinha melhorado tanto, eu tinha mudado tanto, e agora quando eu vi, eu já me retornei de novo ao mecanismo. Ou seja, lá dentro, o termostato foi reajustado para o padrão anterior, porque nós temos algo em nós que é um pecado original que diz nós não podemos perder nada. Presta atenção, quantas pessoas dizem que perder um peso ganha tudo de volta, às vezes em dobro. Por isso que a gente nunca diz que a gente vai perder peso, a gente diz que nós vamos para o peso ideal, para poder ajustar o nosso mecanismo interno. Mas se eu não estou disposto a ajustar o meu mecanismo interno, que controla aquilo que eu vou ingerir, né, dentro de um controle, eu não vou conseguir equilibrar o meu sistema interno. Então, isso está profundamente ligado. O nascer de novo está ligado à sua autoimagem. E eu lhe pergunto,
pergunto: que autoimagem você tem? Geralmente, as pessoas que têm medo da morte têm uma autoimagem de que a eternidade não existe. Aí dá medo. Geralmente, as pessoas estão doentes e têm muito medo do que há por vir, porque não têm uma autoimagem formada de que Jesus é Salvador e que cuida de cada um de nós. Normalmente, nós não conseguimos viver na plenitude a palavra que Jesus disse: se você tiver fé, diga a esta montanha, mude-te daqui para lá, e ela vai te obedecer. Por quê? Porque nós não temos uma autoimagem poderosa de que Jesus realiza isso nas nossas vidas. Às vezes, nós olhamos para os nossos filhos e nos desanimamos e dizemos: será que vai dar alguma coisa? Será que vai sair algo daí? Isso está denunciando para nós que nós não temos uma autoimagem formada por Deus, de que somos filho dele e que geramos filhos para ele. Não geramos filhos para nós e não geramos filhos para o mundo. Nós geramos filhos para Deus. E quando eu tenho essa autoimagem forte, preparada dentro de mim, eu tenho certeza e a convicção de que Deus está cuidando disso. Então, nós temos várias áreas em que podemos ter uma autoimagem na nossa vida que esteja deturpada. Algumas pessoas têm a sua autoimagem destruída na relação a dois. Por quê? Porque ela traz paradigmas que ela tem que mandar na relação, seja homem ou seja mulher. Ela traz paradigmas da sociedade em que ela vive, em que o homem tem poder sobre ela, ou que ela tem poder sobre ele. E aí nós temos uma autoimagem distorcida do que é uma convivência a dois. Então, o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, é para provocar em nós, provocar na nossa vida, um ajuste do nosso mecanismo cibernético. Então, quando você não consegue evoluir ou você não consegue ir para um padrão novo, é porque você não está programado para recuperar. Você está programado, né? O seu paradigma está programado para você recuperar aquilo que perde. E aí você tenta buscar de volta, seja pecado, seja o que for. Então, pera lá, eu posso contribuir com a unção do Espírito para nascer de novo? Claro que pode. Como que eu posso? Eu posso contribuir mudando o meu padrão. Muda o seu padrão mental. Né? Você pode ser aquilo que você é. E o que é que você é? Você é filho? É filha de Deus? É isso que você é. E esse é o seu padrão. Agora, se no seu padrão mental você é filha do José, que não foi muito legal como teu pai, porque ele bebia muito, ele brigava com a sua mãe, ele fazia isso, ele fazia aquilo, é o padrão que você tem. É, mas a dona Maria também, a dona não sei o quê, que foi minha mãe, não cuidava bem de mim, é o padrão que você tem. Você pode mudar esse padrão. Até quando você vai ficar vivendo a síndrome do coitadinho? A síndrome do coitado, de pena de mim, judiação de mim. Só vamos sair dessa síndrome e vamos para a realidade. Qual é a realidade? Somos filhos de Deus e temos liberdade para mudar o padrão. Nós somos a mais alta forma da criação. Nós somos o suprassumo da criação de Deus. E ainda, Deus criou esses suprassumos maravilhosos que somos nós, e ainda colocou em nós o seu Espírito para que ele pudesse realizar em nós essa transformação profunda para mudar os nossos mecanismos internos. Então, o nosso papel como humano que somos é corrigir o desvio padrão que tem na nossa mente. E qual é o principal desvio padrão que nós temos? De não acreditar que Deus nos ama verdadeiramente e que manda o seu Santo Espírito para estar conosco. Então temos que corrigir esse padrão. Quando levam você a um encontro, né, e ficam lá, o pessoal canta, fala, eles estão ajudando você a corrigir o seu padrão. Aí, de repente, alguém fala lá: vem cá, que hoje nós vamos impor as mãos sobre vocês e vamos pedir a unção do Espírito. Está corrigindo o padrão. Você corrigiu e foi lá, pai, eu estou aqui com um padrão novo, com o coração aberto.
Então, se você não mudar a sua autoimagem, nada vai acontecer na sua vida. Por mais que o Espírito Santo de Deus lute dentro de você, tentando te mostrar que você pode ser um homem novo, que você pode ser uma mulher nova, você tem que mudar a sua autoimagem. Tenha uma autoimagem de filho de Deus, que você tem um pai que te ama, que cuida de você em todo instante, está com você o tempo todo, zela por você. Quer entender bem esse negócio de padrão? Vocês têm filho? Preste atenção, o que vocês fazem com os filhos? Vocês não, nós, né? Porque eu também faço, tá? O menino vem da escola e você diz assim para ele: nota baixa. Se mata, moleque, para estudar, senão a coisa vai ficar feia pro teu lado. Naquele bimestre, ele vai lá, se mata de estudar e tira uma nota boa. Quando chega o próximo bimestre, ele volta de novo com uma nota ruim. Mas o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu é que você deu uma pressão sobre ele, mas você não ajudou ele a mudar o padrão mental dele. E ajudá-lo a mudar o padrão mental dele seria assim: vou te ensinar como é que se apaixona por estudo. Vou te ensinar como é que se apaixona por fazer leitura. Aí você estaria mudando o padrão dele. Mas a pressão, ela é uma exigência da razão. E você não faz nada pela razão. Vamos brincar um pouco. Se você tivesse pensado na razão pura, você não tinha casado, né? Porque pela razão, se eu olhar e falar assim, ah, parece que casar vai dar um trabalho danado, que confusão que vai ser, conta para pagar, uma correria. Você não agiu pela razão, você agiu pela emoção. Você olhou com emoção para aquela coisa maravilhosa que Deus deu para você e babou de ver e falou assim: nossa, isso é coisa maravilhosa, coisa linda que Deus me deu. Tá? E vice-versa. Né? Você olhou para o teu esposo e falou assim: puxa, esse é o homem da minha vida. Hoje pode ser que ele não tenha mais cabelo, né? Já cresceu a barriga, aquela coisa toda, mas você foi movido pela paixão, você não foi movido pela razão. Então, se queremos ajustar mecanismos cibernéticos, nós precisamos olhar um pouco para as nossas emoções, ser transformado pelas nossas emoções. E uma das formas de você mudar a sua autoimagem, você precisa abandonar a manipulação que as pessoas fazem sobre você. Você precisa assumir a responsabilidade pela sua vida. E a manipulação é mais ou menos assim, quando você diz: sou assim por causa do meu pai. Sou assim por causa da minha mãe. Se meu pai tivesse sido outro, se minha mãe tivesse sido outra, eu seria outra pessoa. Isso é manipulação. Manipulação. Por quê? Porque a responsabilidade é sua. Assuma a responsabilidade sobre a sua vida. Assuma a responsabilidade sobre a tua autoimagem. E aí você vai ver que você vai mudar o teu padrão, tá? E aí vou dar uma dica para vocês. Cérebro não sabe a diferença de imaginação e de realidade. Então, se você se imagina um filho de Deus maravilhoso, que Deus está com você, que Deus está cuidando de você, o teu corpo começa a assumir essa realidade e você começa a se comportar como tal. Ele não sabe a diferença de imaginação e realidade. Então, se você começa a se imaginar, eu sou um frustrado, a vida é dura mesmo, a vida não é fácil, daqui a pouco você está se comportando como um derrotado, ou seja, você volta para o padrão mental. Então, eu quero deixar para vocês na noite de hoje como mensagem é: você pode mudar. Você pode ajudar o Espírito Santo de Deus. Nossa, mas tudo isso, sim, deixando ele fazer. Ao deixar ele fazer, você está ajudando. Você está abandonando uma autoimagem distorcida para viver uma imagem nova e viver uma imagem boa. Por isso eu quero aproveitar agora aqui esse momento e rezar com vocês, para que vocês, assim como eu, permitam, ou seja, permitamos Deus mudar a nossa autoimagem. Eu quero te pedir, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor ajude a mim e ajude a cada um desses teus filhos que estão aqui, conectados hoje, a mudar a sua autoimagem, a reajustar o seu mecanismo cibernético interno, para que eles possam ganhar a confiança e a certeza
de que são verdadeiramente seus filhos e que o Senhor cuida de cada um de nós com um amor sem igual, um carinho sem igual. Ajuda a tirar de nós toda a ansiedade, toda a angústia, tudo aquilo que tem provocado em nós sofrimento, que tem provocado dores na nossa alma, que tem provocado dores no nosso coração. Ajuda-nos a termos entendimento pleno de como podemos contribuir para que seu Espírito realize em nós tudo aquilo que é preciso para podermos retornar para a tua casa. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, te ajude a olhar para a tua autoimagem, te ajude a olhar para qual mecanismo você tem permitido te levar de volta e que tem atrapalhado o seu processo de conversão. Que Ele nos abençoe e que sejamos abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou dar aqui alguns boa noite para um povo que chegou de tarde aqui. Sara, boa noite, que legal que o teu genro está sarando. Deus o abençoe, que ele possa sair da UTI logo, tá? A Sara está com o genro lá em Minas Gerais, internado, né, com Covid, mas ele mandou notícia hoje que ele está melhorando. Coloque aí nas suas orações o genro da Sara. Homero, que bom que você está aqui, Homero. Deus te abençoe, derrame graça sobre você. Parabéns, você fez aniversário esses dias. Thaís, você postou esses dias novamente que os cabelos estão caindo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Os cabelos vão cair de novo. Você vai passar pela quimioterapia de novo, mas Deus vai mudar a tua autoimagem para sempre. Tenha certeza que essa é a última vez, tá? Olhe para essa autoimagem de uma mulher sã, sadia e livre. Tenha certeza que Deus vai realizar isso na sua vida. Abraço, Regina, Rose, abraço aí para Jundiaí, Luiz Custódio, saudade dessa terra de Ibiá. Um dia eu sei que eu vou voltar aí. Simone, que Deus abençoe a sua família, os teus filhos, tá? Seu esposo, suas atividades, que derrame muita graça sobre vocês. Karina, Deus os abençoe. Cláudio Braz, um grande abraço para a galera toda aí da Evangelização 2000. Muita saudade de todos vocês, tá? Que vocês sejam ricamente abençoados pelo trabalho que vocês desenvolvem aí de evangelização até hoje. Não desanimem nunca. Tem uma autoimagem de quem transforma coração e realiza a transformação na vida das pessoas. Elizabeth, um abraço. Rose, Solange, Carla, que Deus te abençoe infinitamente. Deus abençoe Fátima, que vocês sejam muito abençoados pela presença de Deus. Bernadette, que Deus também derrame graça sobre você, sobre os teus, suas famílias. Kelly, que a graça de Deus esteja presente na vida de vocês. Marinela, muita graça também sobre você. E que Deus dê a você aquilo que você está precisando, tá? Acho que ele falou que você está precisando de algo aqui, está querendo, está pedindo. Ele vai te dar. Tem essa autoimagem de quem já tem, tá? De quem já carrega, já faz parte já. Que Deus abençoe você também, Renata. Muita graça sobre a vida de vocês. E nós nos vemos na próxima semana, na terça-feira, às 20h15, com mais um tema para nós podermos nos aprofundar na palavra de Deus e sermos transformados profundamente. Que vocês saiam dessa noite ajustados ciberneticamente. Vocês vão poder falar assim, gente, o homem está falando até de Deus com cibernética, a coisa pirou agora de vez. Eu acho esse tema maravilhoso, eu adoro esse tema, de ver o quanto nós podemos nos ajustar e sermos transformados. Deus os abençoe infinitamente. Tenha uma noite de paz, uma noite de muita tranquilidade. Um grande abraço em todos vocês. Fiquem com Deus.